Código Civil de vocês, pode ser o VADMECUM. A gente vai abrir muitas legislações hoje, então, interessante. Ou você está com o VADMECUM aberto, ou está aí com ele no computador, tá certo? Para que a gente possa ir fazendo os links. Deixa eu ver, acho que alguém está com... Deixa eu... Pronto, certinho. E a gente vai começar, então, tá certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui rapidamente os slides. A gente vai ficar aqui pulando de slide para a tela, para a imagem. Nossa, cadê que não abre? Suddenly something has happened to me, as I was having my cup of tea. Tá aqui. Pronto, é aqui não. Andra, essa aula é a número? Essa aula, tá certo? Ela está como 5/06. Porque o que acontece? A aula, na verdade, a aula 5 de vocês, aliás, a aula 4 de vocês foi um feriado, foi o dia 7 de setembro. Então, ele contabiliza só para fins de calendário, porque é um feriado nacional, está na legislação e tudo mais. Mas aí a gente ficou meio que sobrando, porque essa aula de pessoa jurídica, na verdade, era 3 aulas. Então, para não ter problema com o calendário, para a gente fechar os 9 encontros direitinho na plataforma AVA, Professora, seu áudio está desligado. Desculpa, pessoal, vocês estão me escutando? Todo mundo me ouvindo? A Márcia fez uma pergunta, vocês conseguiram ouvir minha resposta? Não. A Márcia perguntou, então, qual era a numeração dessa aula. Essa aula ela vai estar colocada lá no AVA, tá certo? Com uma aula 06, tá bom? Mas aqui no Teams, para a gente não ficar sem... Porque se vocês olharem lá, a aula 04 foi o feriado de 7 de setembro. Então, a aula 05 foi a aula passada, e essa aula a gente coloquei 06, tá certo? Que é, na verdade, como está dividido na plataforma AVA. Então, como eu cometi o erro de não contabilizar a aula passada como 05, eu coloquei essa aula hoje como 05/06, tá certo? Para que a gente possa não quebrar aí a sequência. E quando eu vir a postar a aula também no YouTube, ela aparecer na playlist direitinho, tá certo? A playlist aparecer em sequência direitinho e vocês não terem nenhum tipo de problema, tá bom? Então, essa nossa aula de hoje, pessoal, pode perguntar. As aulas anteriores que a senhora deu, tá no YouTube também? Tá, estão todas no YouTube naquela playlistzinha. Se você olhar no AVA também, o AVA também estão todas certo, postadas. E aqui no Teams também, viu? Pronto, vamos lá. Respondi lá no AVA, professor. Desculpa. Respondi duas lá no AVA. Pronto, exato. No AVA tá tudo ok, tá tudo postado no AVA até hoje, tudo direitinho. Tá bom. Então, essa aula de hoje 05/06, tá certo? Só para a gente não quebrar a sequência. Em regra, essa aula sobre pessoa jurídica, ela iria englobar mais aulas, né? Nesse momento a gente tem 2, seria essa aula de hoje e a aula da próxima semana. Em regra, deveriam ser aí 3, tá certo? Uma só para estudar associações e fundações, por exemplo, tá bom? Então, gente, primeira coisa muito importante, tá bom? E aí, novamente, só para lembrar vocês, peguem aí o Código Civil de vocês, abram já no artigo 40, que a gente vai precisar do Código Civil aberto, tá bom? Vamos fuçar aí bastante o Código Civil nos artigos a partir do 40. Em regra, pessoal, quando a gente fala de pessoa jurídica, quando a gente começou a falar sobre pessoa, tá certo? Então, vocês devem ter percebido que desde o início já do semestre a gente começa a estudar no sentido de quem é que tem direito ao quê. Mas, primeiro, quem é que tem direito? Então, a primeira ideia é você determinar quem é essa pessoa que tem direito. Então, a gente pensa assim, nas pessoas naturais. Então, todo mundo que tem um CPF é uma pessoa natural. Essa pessoa natural, não que o CPF seja requerido, tá, pessoal? Você não é obrigado a ter CPF enquanto você é criança. Não é obrigatório isso. Você pode ter, mas você não é obrigado. Mas a pessoa natural, tá certo? É uma pessoa em essência. Essa pessoa é uma pessoa de direitos,
Então, como a gente viu, a gente estudou pessoa natural, a gente viu, nós vimos o que significa ser uma capacidade de direito e uma capacidade de fato. Então, o fato de você ter nascido com vida faz com que você tenha capacidade de direito. Então, você tem direitos. Mas a capacidade de exercer, isso vai depender realmente. Então, até os 16 anos você é um absolutamente incapaz, você não responde por você mesmo de forma nenhuma. A partir dos 16 até os 18 você é um relativamente incapaz, você é capaz de praticar alguns atos da vida civil, mas não todos ainda. E a partir dos 18 anos você é plenamente capaz. Então, a partir dos 18 você pode responder por todos os atos da vida civil. Você não precisa dar assistência, você não precisa dar ajuda de ninguém para praticar nenhum ato da vida civil. Você os pratica de forma sozinha, isolada, sem precisar realmente de nenhum auxílio. E aí a gente começa a entender, depois nós entendemos que essas pessoas são pessoas de direito, a gente vai começar a estudar um outro tipo de pessoas, que também são admitidas pelo direito brasileiro, que é o conceito de pessoa jurídica. A ideia de pessoa jurídica, ela é meio que uma ficção, porque não é uma pessoa de carne e osso, não é uma pessoa que existe na prática. É uma pessoa, na verdade, que ela recebe a característica de pessoa, ela recebe direitos, por exemplo, uma pessoa jurídica tem direito à personalidade, direitos da personalidade, como a imagem, como o direito realmente à sua honra, à sua reputação, à sua marca, tá certo? Mas essa pessoa jurídica, ela não é uma pessoa de carne e osso, mas ela recebe essa denominação de pessoa para que ela possa exercer alguns atos da vida civil. Olha que interessante. Quando a gente fala de uma pessoa jurídica, a gente está falando de uma entidade aí, tá certo? De uma pessoa realmente, que vai exercer, que vai praticar atos dentro da sociedade civil. E aqui, imediatamente, vocês devem pensar aí em uma pessoa jurídica como uma empresa, por exemplo. Você fala de uma empresa, a empresa ela emprega pessoas, a empresa ela estabelece relações, podem ser relações de consumo ou prestação de serviços, mas essa empresa ela estabelece relações na sociedade civil. E ela faz isso em nome dela mesma, não é no nome do dono da empresa, não é no nome dos diretores da empresa, não é no nome dos sócios da empresa, é no nome da empresa, porque a empresa existe, e ela existe como pessoa jurídica. Então, basicamente, essa ideia da formação da gente aceitar um conceito que vai além do conceito de pessoa natural. Então, além das pessoas naturais, somos todos nós aqui, temos direitos, nós também temos dentro do direito civil as pessoas jurídicas. E aí nós vamos ter duas classificações dessas pessoas jurídicas: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Então, basicamente, aqui eu vou ter pessoas jurídicas ligadas realmente à administração, vou já explicar direitinho para vocês. Eu vou ter pessoas jurídicas que atuam realmente no âmbito privado, elas não estão diretamente ligadas ao Estado. Como é que isso funciona, tá certo? Eu queria que você abrisse aí, por favor, o seu Código Civil. Abra aí o seu Código Civil, por favor. Deixa eu ver se... saiu aqui, peraí. Quero que vocês abram o Código Civil de vocês no artigo 40, tá certo? Se alguém puder ler para mim o artigo 40, fico muito feliz, muito grata. Por favor. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Não estou conseguindo compartilhar. O que foi que aconteceu? Pronto, está aqui. Pronto, vocês devem estar conseguindo ver minha tela. Abri aqui o artigo 40. O artigo 40, então, do Código Civil, pronto, abriu aí direitinho. O artigo 40 aqui do Código Civil, tá certo? A gente está no Código Civil. Ele vai começar a tratar exatamente das pessoas jurídicas. Quem são essas pessoas jurídicas? E aí, já no artigo 40, ele vai dizer: as pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo, e de direito privado. Então, a gente tem o quê? Pessoas jurídicas, duas classificações: direito público, direito privado. E as de direito público, elas podem ser direito público interno ou direito público externo. Como é que funciona isso, André, tá certo? Como é que a gente determina, como é que a gente sabe o que é uma pessoa jurídica de direito público e o que é uma pessoa jurídica de direito privado, tá certo? O próprio Código, a partir do artigo 41, vocês marquem aqui o artigo 41,
é danado para cair em concurso. Artigo 41 diz o seguinte: são pessoas jurídicas de direito público interno, a União, os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Professora, como é que isso funciona? Vai ter que explicar, né? Como é que isso funciona. Deixa eu voltar para a minha tela aqui. Deixem o Vatmec aberto aí, tá certo? Não fechem aí Não fechem o Código Civil de vocês. Pronto. Quando a gente fala, então, de uma pessoa jurídica de direito público, tá certo? A gente viu ali que o próprio código, ele trata a pessoa jurídica de direito público como de direito público externo ou direito público interno. Quando eu falo de pessoa jurídica de direito público externo, eu estou falando exatamente daquelas pessoas jurídicas que são regidas por normas estrangeiras ou normas de direito internacional público, tá certo? Como, por exemplo, estados soberanos que têm embaixada no Brasil, estados soberanos que se relacionam com o Brasil, elas se relacionam com o Brasil através do direito internacional, então são pessoas jurídicas de direito público externo. Organizações internacionais, como, por exemplo, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, tá certo? Então, essas organizações internacionais também se relacionam com o e são consideradas pessoas jurídicas. Então, são consideradas pessoas jurídicas de direito público externo. E aí vem aquilo que mais nos interessa, são as pessoas jurídicas de público interno, tá certo? E aí, conforme dito lá, como a gente acabou de ler no artigo 41 do Código Civil, essas pessoas de direito público interno seriam os entes federativos, como a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, e as autarquias, daí dentro das autarquias, associações públicas ou qualquer entidade pública criada por lei. Então, isso é muito importante, pessoal, e eu vou simplificada, né? Essas pessoas recebem essa prioridade jurídica para que elas possam exatamente atuarem como pessoas, especialmente em processos judiciais. Então, se você, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, digamos que você fosse para um hospital público ou para um posto de saúde, tá certo? Então, um posto de saúde lá você, digamos, tenha sido maltratado, ou então você lhe deram uma medicação que não era adequada, você passou mal, você passou por algum tipo de problema, tá certo? Desse atendimento dentro de um hospital público. O hospital público, digamos, postos de saúde são municipais, são ligados à prefeitura, tá certo? A gente está falando aqui do município de Fortaleza. E aí você quer digamos que você tenha sofrido danos, sei lá, você tenha passado muito mal, quase tenha morrido, alguma coisa do tipo, e você quer realmente uma reparação. Você tem direito à indenização? É claro que você tem direito à indenização, a uma reparação. Você tem direito a um atendimento público, artigo 196 da Constituição Federal de 88, você foi maltratado, faltou, digamos lá, perícia por parte dos médicos ou por parte dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, o que quer que seja. Bom, se espera que num ambiente como esse as pessoas tenham perícia para cuidar de você, não cuidaram da forma correta e você passou por algum tipo de dano, né? E isso requer uma reparação no âmbito do direito civil. E como é que você processa esses espaços? Você vai ingressar contra o médico, contra o atendente, você vai ingressar contra o técnico de enfermagem, você vai ingressar contra o posto de saúde? Não. Porque essas pessoas, o posto de saúde, por exemplo, não é uma pessoa jurídica. O posto de saúde, na verdade, ele está ali, tá certo? Ele funciona, ele faz parte, ele é uma estrutura realmente dentro de auxílio a uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica é o município de Fortaleza. Então, você vai ter que ingressar com ação contra o município de Fortaleza. E aí você vai, na sua ação, dizer, tá certo? Está com ação contra o município de Fortaleza, e você vai realmente dizer o que aconteceu com você e pedir a reparação devida, tá certo? Então, nesse caso, é um próprio município de Fortaleza que vai projetar isso, que vai fornecer isso, vai fornecer a reparação, tá certo? Considerando-se que o município de Fortaleza, eu sempre penso na prefeitura, que o município de Fortaleza é, de fato, a pessoa jurídica devida.
Então, isso é muito importante, porque se a gente não considerasse o município como uma pessoa jurídica, numa situação como essa, quem você ia processar? Né? A quem você ia pedir a reparação? Ao médico? Você iria pedir a reparação ao funcionário? Não. Depois a gente vai ver, por exemplo, que o médico ele pode ser responsabilizado, os funcionários daquele posto de saúde, ou se você passou por uma vexação, por algum tipo de problema dentro de uma escola pública, seja do estado, seja do município. Se for uma escola pública estadual, por exemplo, contra quem eu ingresso com a ação? Nesse caso, você vai, se é uma entidade, se é um órgão ligado ao governo do estado, você vai ingressar contra o estado do Ceará. Então, é importante a gente identificar para a gente saber a quem é a pessoa jurídica que nós devemos nos endereçar. Então, por isso que a gente reveste esses entes, como a União, como os estados, como os municípios, como o Distrito Federal e as autarquias, tá certo? Então, no caso, por exemplo, voltando aqui só para a gente fechar bem direitinho essa ideia, né? No caso, por exemplo, da União Federal, digamos que você passe de alguma maneira, né? Vou dar o exemplo aqui, por exemplo, das ações ambientais. No caso, por exemplo, daquela situação de Brumadinho, quando aconteceu aquela situação horrorosa, né? Aquele evento catastrófico em Brumadinho, o Ministério Público ingressou com uma ação contra, obviamente, a empresa que havia sido licenciada, mas ela foi licenciada pela União Federal. Então, a União Federal também é responsável pelo que aconteceu ali. E aí ingressa-se não contra o governo, não contra o partido político que está no poder, você não ingressa contra a Câmara dos Deputados, contra o Congresso Nacional, porque nenhum desses é uma pessoa jurídica. Você vai ingressar contra a União Federal. A União Federal é que é a pessoa jurídica que, nesse caso, se responsabiliza, que responde por aquilo que um dos seus braços, que das suas ramificações, porventura tenha feito. Tá certo, pessoal? Mas aí eu acho que se sobressai com toda certeza o conceito de autarquia, tá certo, pessoal? Então, quando a gente fala, por exemplo, de autarquia, o próprio Código Civil determina que as autarquias, elas são entidades, tá? São pessoas jurídicas de direito público. Mas, professor, o que são autarquias, tá bom? Eu quero que você, se você tiver com o Vadmecum, por favor, procura aí no seu Vadmecum o Decreto-Lei número 200, tá certo? De 1967, um decreto-lei bem antigo, bem antigo, bem anterior à Constituição Federal de 88, vocês terem uma ideia, né? 1967, e procure lá no artigo 5º do Decreto-Lei número 200 de 1967, que ele diz o seguinte: esse decreto-lei, ele basicamente vai explicar o que são essas as pessoas jurídicas de direito público, e ele vai dar as definições do que seria cada uma delas. E lá no artigo 5º, logo no primeiro inciso, ele já diz o que é autarquia, o que a gente deve entender por autarquia, tá certo? Então, a primeira coisa, e uma das coisas mais importantes, é que a autarquia, ela é um braço e ela ajuda realmente a administração pública. Então, para que o Poder Executivo, para que a administração pública ela seja capaz de gerenciar o Estado, muitas vezes ela precisa de uma autarquia, ela vai precisar de agências, tá certo? Entidades que tenham poder, que tenham autonomia, que possam atuar em determinado setor, tá certo? De forma completamente autônoma, descentralizada, tenham liberdade para atuar nesse setor, e para isso elas precisam ter uma personalidade jurídica. Então, numa situação como essa, uma autarquia, por exemplo, produz contra você algum tipo de vexação, você não vai ingressar contra a União Federal, ou contra o governo do Estado, ou contra o município, você vai ingressar diretamente contra a autarquia. É bastante interessante isso. Então, vamos lá. Autarquia, artigo 5º do Decreto-Lei número 200 de 1967, diz o seguinte: autarquia, serviço autônomo, criado por lei. Toda autarquia é criada por lei, tá certo, pessoal? Com personalidade jurídica, ou seja, é uma pessoa jurídica de fato. Ela tem patrimônio, ela tem receita própria, tá certo? Então, a arrecadação dela é própria, é dita exatamente pela própria lei. O patrimônio dessa autarquia também é determinado pela lei, então ela já tem um patrimônio próprio, ela não depende, tá certo, de uma verba orçamentária determinada diretamente pelo Congresso Nacional, para executar atividades típicas da administração pública. Então, ela executa um trabalho, tá certo, dentro da própria administração pública, e a função que ela exerce é uma função ligada à própria administração.
E aí, mas para exercer essa função e essa grande questão, é necessário que esse órgão tenha autonomia, ele tenha personalidade. Então, eu coloquei para vocês alguns exemplos aqui. Por exemplo, uma coisa que muita gente nem sabe, né? O INSS é uma autarquia. Então, o INSS, ele aparece, ele é Instituto Nacional de Seguridade Social. Ops, desculpa, pessoal. Mas ele é, de fato, uma autarquia para atuar num setor muito que exige realmente, é um setor da administração pública que exige realmente um tratamento, que exige realmente uma entidade que tenha autonomia, que tenha uma gestão descentralizada, que tenha realmente uma autonomia financeira para executar esse trabalho. Então, o INSS é uma autarquia. A MC, a Autarquia Municipal de Trânsito, aqui de Fortaleza, ela é uma autarquia, o próprio nome já diz, né? Nós temos a Anatel, tá certo? A Anatel também, só aparecendo coisa que a Anatel também. As universidades federais, em regra, são criadas como autarquias. Então, a própria UFC, por exemplo, Universidade Federal do Ceará, mais recentemente a Unilab. Não, gente, eu nunca recordo o nome completo da Unilab, eu acho que é Universidade para a União da Lusofonia Brasileira, né? No caso dos países de língua portuguesa. Então, envolve, na verdade, Brasil, no caso, Portugal, mas também os países africanos, para Angola, Cabo Verde, né? Que são países que falam a língua portuguesa, que falam português. O Unilab também é uma autarquia. O IBAMA, tá certo. Universidade Federal do Cariri, por exemplo. O Bacen, o Banco Central. Todas essas entidades, tá certo? Todos esses órgãos. Pode chamar assim, não é correto chamar dessa maneira, mas eu vou chamar para vocês entenderem direitinho. Quando vocês estiverem estudando direito administrativo, vocês vão entender como é que isso funciona. Todos esses locais, tá certo? Todas essas entidades, elas são autarquias e elas respondem por si mesmas. Então, você vai ingressar com uma ação, por exemplo, contra a UFC. Você vai ingressar contra a União Federal? Não. Você vai ingressar contra a UFC e quem vai fazer a defesa da UFC é a Procuradoria Federal. A Procuradoria Federal vai exercer o papel de defesa da Universidade Federal, porque a Universidade Federal é uma autarquia instituída por lei, e ela tem completa autonomia, tá certo, da sua gestão administrativa, a sua gestão financeira descentralizada, a sua função, que é uma função pública, que é a função de fornecer educação, é uma função da administração pública, é uma função que exige essa autonomia por parte do órgão. Então, por isso, as universidades federais como um todo, não apenas elas, também os IFCS. Os IFCS também são autarquias, tá certo, pessoal? É o Instituto Federal do Ceará, a antiga escola técnica, né, que depois virou Cefet, e hoje acho que é IFCE. Então, tudo isso aí, todas essas são autarquias. Então, se você, por exemplo, tem algum tipo de demanda contra qualquer um desses locais, você não ingressa contra o governo do estado ou contra a União Federal, você ingressa diretamente contra essas pessoas. Então, é um erro muito comum, muitas vezes. Você vê assim, um órgão federal, você já quer ingressar contra a União Federal. Na verdade, pode ser que não seja, pode ser que você ingresse contra aquela pessoa diretamente, porque ela é uma pessoa jurídica, ela responde por si mesma, você não precisa citar, demandar a União Federal, você pode demandar aquela própria pessoa, tá certo, pessoal? Então, a essa diferenciação. Então, alguns exemplos para vocês aqui, só para vocês lembrarem. No caso da MC, obviamente, a MC é uma autarquia municipal, tá certo, pessoal? Então, não entra aí não vai entrar no rol federal, vai entrar contra, no caso, é ligada à Prefeitura de Fortaleza, tá certo, pessoal? As outras todas são federais, tá bom? Só coloquei esse exemplo, realmente, de municipal, deixa eu... Eu queria só que vocês fossem, então, depois a gente volta lá para o... Deixa eu só citar para vocês aqui. Eu queria que vocês abrissem lá, vocês devem estar com o decreto aberto, né? Abram aí, vocês estiverem com o decreto aberto, o decreto número 200 de 1967. Vamos só ver aqui o artigo 5º, que eu queria mostrar uma coisa importante para vocês, a respeito do que diz o artigo 5º, o artigo 5º do Decreto-Lei 200 de 1967. Pronto. Deixa eu ver se eu abro aqui. Pronto, está aqui o decreto-lei.
Pronto. O próprio decreto-lei aqui 200, no artigo 4º ele vai falar exatamente o que seria essa administração direta e indireta. Vocês vão estudar muito bem esse decreto-lei, com certeza, quando vocês estiverem estudando direito administrativo, que a gente decora aí um pouquinho do decreto-lei 200. Mas aí no artigo 5º, que é onde ele vai trazer as definições, ele traz não só a definição de autarquia, que foi essa que a gente acabou de ver, ele vai trazer também a definição de empresa pública. O que seria uma empresa pública? Então, você tem uma entidade dotada de personalidade jurídica, capital exclusivo da União, criado para a exploração de atividade econômica, tá certo? Do qual o governo seja levado a exercer por força de contingência. Então, a gente tem, nós temos aí as empresas públicas, tá certo? Os próprios bancos públicos, quando a gente fala, são constituídos como empresas públicas, mas nós temos também a sociedade de economia mista, vocês vão estudar direitinho também, fundações e as fundações públicas. Então, nós temos aí basicamente 4 entidades, né? As autarquias, nós vamos ter as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Isso é aquele tipo de conteúdo que ele é certeza cair em algumas provas. Então, já vou separando aqui para vocês, porque pode ser que caia na minha prova, né? Eu não sei, pessoal, mas pode ser, tá certo? Então, artigo bem interessante, realmente, esse tipo de conceito, essas conceituações, elas têm que ficar na nossa cabeça, tá bom? Se eu não me engano, a própria prova da OAB, no semestre passado, ela cobrou isso. Conceito realmente de empresa pública e a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Vamos continuar, então, aqui. Eu só não gosto de uma coisa, ter que ficar passando de um lado para o outro para poder voltar para os slides. Eu não gostei nesse time. Vamos lá, né? Pronto. E aí, voltando para o Código Civil, vocês vão ver lá no Código Civil de vocês, no artigo 44, tá certo? Ele vai trazer exatamente o rol do que seriam as pessoas jurídicas de direito privado. Quando a gente fala de pessoa jurídica de direito privado, então, na verdade, quem constitui essa pessoa jurídica não nasce, de fato, de uma vontade da administração pública, necessariamente. Ela vai nascer da vontade de pessoas particulares, ou seja, pessoas da sociedade civil como cada um de nós. Então, quando você decide, por exemplo, fundar uma empresa, você está constituindo uma pessoa jurídica de direito privado. Então, você é um particular, você não é o Estado, você não é o Estado, nem o município de Fortaleza, nem o Estado do Ceará, nem a União Federal, mas você, um particular, você decide constituir uma empresa, ou uma sociedade, ou você decide criar uma associação, ou você decide, com um determinado patrimônio, fazer uma fundação. Então, essas entidades, tá certo, são pessoas jurídicas de direito privado, porque elas são constituídas por particulares. E aí nós vamos ter no artigo 44 do Código Civil, que vai trazer exatamente o conceito. Eu tive que copiar o artigo todo para não ter que ficar voltando o tempo todo, né? Artigo 44 diz o seguinte: são pessoas jurídicas de direito privado. As associações. Então, a gente deve até ter visto, deve ter falado para vocês, no artigo 5º da Constituição Federal de 88, artigo 5º da Constituição Federal de 88, se fala que todos nós temos o direito de associação, ou seja, nós temos o direito de nos associarmos. Ninguém é obrigado a permanecer associado, tá certo, pessoal? A Constituição, desculpa, não falei artigo 5º, mas é o artigo 7º. Então, direito, realmente. Essas associações, elas são pessoas jurídicas de direito privado, e elas podem nascer para qualquer fim. Você pode criar a associação dos alunos de direito da Faculdade Uniateneu. Você pode criar a associação dos moradores do bairro do Antônio Bezerra, tá certo? Você pode criar para os mais diversos fins. Não importa, tá certo? Você tem todo o direito de se associar. Você tem todo o direito de criar qualquer tipo de associação. E o Estado ele deve manter realmente uma relação de respeito e de atenção em relação a essas associações. Você pode criar uma associação, contanto que não seja para fins paramilitares. Então, você não pode criar uma associação realmente que tenha fins militares ou que de alguma maneira ameacem a ordem pública e a segurança pública. Da mesma maneira, as sociedades
que as pessoas criam. Você pode criar uma sociedade com qualquer tipo de propósito, tá certo? Em regra, quando a gente pensa em sociedade, a gente pensa das sociedades empresárias, tá certo, pessoal? Mas as sociedades, elas existem realmente nos mais diversos tipos. Vocês vão estudar direitinho isso na disciplina de Direito Empresarial, tá um pouquinho mais à frente, disciplina muito interessante, né? Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É uma área bastante interessante, a área de Direito Empresarial. No caso, a própria universidade em que vocês estudam, a Uniateneu, ela é mantida por uma sociedade, a Sociedade Educacional Edice Portela, que é exatamente a sociedade que mantém, a mantenedora da Universidade Uniateneu, tá certo? Do Centro Universitário Uniateneu. Então, nós temos aqui uma sociedade que é uma pessoa jurídica, tá certo, pessoal? Que é a mantenedora do Centro Universitário Uniateneu. Então, professor, o Uniateneu não é o nome. Quem é a pessoa jurídica de fato? A sociedade Edice Portela. Essa é a sociedade Edice, a sociedade que responde pelo Centro Universitário Uniateneu. Então, se você quisesse, não estou dando ideia, né? Se você quisesse ingressar com a ação, no caso, se você quisesse pleitear alguma coisa, né? Você pleitearia contra a pessoa jurídica, tá certo? Não contra o nome em si, mas a pessoa jurídica, que é a mantenedora do Centro Universitário. As fundações, tá certo? As fundações também são pessoas jurídicas de direito privado. Então, acho que um bom exemplo aqui em Fortaleza é, no caso, a Unifor. A Unifor, por exemplo, é uma universidade, mas ela é mantida por uma fundação, tá certo? Nós temos aí... A Unifor não é uma fundação, tá certo? Mas ela é mantida por uma fundação. No caso, a Fundação Edson Queiroz. Em Fortaleza, a gente tem várias fundações. Geralmente, essas fundações, a grande marca das fundações é que elas não têm fins lucrativos. Então, quando você funda, né? Quando você cria uma fundação, essa fundação ela toma vida com um patrimônio e ela vai realmente exercer atividades de promoção da educação, da saúde, do que quer que seja, mas sem fins lucrativos. Então, esse é o grande propósito. Geralmente, as fundações nascem aí, por exemplo, de heranças, né? Se deixa aí um patrimônio para que se crie uma fundação e essa fundação vai auxiliar pessoas, vai no caso, promover ou oferecer serviços públicos. Esses serviços públicos vão ser remunerados, mas sem a finalidade de lucro. Então, basicamente essa é a grande característica das fundações, tá certo, pessoal? Então, se você tiver, por exemplo, algum tipo de finalidade de estabelecer relações comerciais mais diretas, como, por exemplo, você quer criar uma associação, mas você quer, por exemplo, utilizar os valores dessa associação, os rendimentos da associação para aplicar na bolsa, é melhor você não criar uma fundação, é melhor você criar uma associação, tá certo? A associação é melhor, ou até uma sociedade, a sociedade é melhor ainda, com toda certeza. As organizações religiosas também são pessoas jurídicas de direito privado, e aí vocês têm uma legislaçãozinha que vai aparecer no Código Civil de vocês, que é a Lei 10.825, que ela incluiu as organizações religiosas como pessoas jurídicas de direito privado, tá certo, pessoal? Porque quando o Código Civil de 2002 ele foi promulgado, havia lá uma cláusula para que todas as entidades, todas as pessoas jurídicas que não estivessem listadas no artigo 44, tivessem que refazer os seus estatutos. E as organizações religiosas iriam entrar nesse rol. Mas aí essa legislação meio que saiu em cima da hora, incluiu as organizações religiosas como pessoas jurídicas de direito privado, então elas não tiveram que refazer os seus estatutos. Então isso aconteceu em 2003, eu acho que era, me recordo, exato, 2003. Está bem aqui escrito, eu não estava vendo, 2003. Os partidos políticos também são pessoas jurídicas de direito privado, tá certo, pessoal? E, por fim, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Professora, eu entendi, mas não entendi. Como é que isso aqui funciona, tá certo? O que significa cada uma dessas coisas? É muito interessante, eu resolvi destacar para vocês, por exemplo, especialmente o conceito de sociedade, tá certo? Então, quando a gente fala de sociedade, a gente está falando aqui de uma união de pessoas com fins econômicos. Então, em regra, são pessoas que estão ali, formam uma sociedade, mas elas têm um propósito muito claro. Poder falar que o propósito é lucro, mas, na verdade, o propósito seria os fins realmente econômicos, ou seja, de atuação dentro da economia daquela sociedade civil, tá certo? Então, uma sociedade
é uma sociedade. Mas se vocês olharem lá o código, tá certo, pessoal? Especialmente a partir dos artigos 950, vocês vão ver, por exemplo, os conceitos de sociedade. Então, vocês vão ver que tem sociedade de todo tipo. Tem sociedade limitada, tem sociedade anônima, existe uma legislação própria para a sociedade anônima. Nós temos aí sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações. Então, diversos tipos. E você realmente, ao pensar em criar uma sociedade, você vai realmente estudar qual seria a mais adequada para o tipo de propósito econômico que você quer criar, tá certo? E eu destaco, não é necessariamente uma sociedade, mas muitas vezes aparece em prova como sendo, né? São as famosas pegadinhas que a Márcia estava colocando aqui, que ela disse que eu coloco nos fóruns, mas isso não é verdade, tá certo, pessoal? Por exemplo, a gente tem empresa individual de responsabilidade limitada. O nome aparece aqui como empresa individual e as pessoas tendem a pensar que é uma sociedade, mas na verdade não é uma empresa, tá certo, pessoal? A empresa ela pode ser, no caso, uma empresa individual, um empresário individual. Então não tem nada de diferente, mas não é uma sociedade, tá certo, pessoal? No caso aqui, é muito importante a gente olhar o artigo 980, o artigo 980-A do Código Civil. Então você pode dar uma olhadinha lá, para entender exatamente o que seria essa empresa individual de responsabilidade limitada, tá certo? Então, pode perguntar. Sabia que vinha a pergunta? Qual a diferença entre essa EIRELI e a IML? Desculpa, eu não entendi. O IML? Não, essa aqui de cima aqui, professor, EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. E a IML? A responsabilidade, tá certo? Quando a gente fala de microempreendedor individual, que é exatamente a última parte aqui da nossa aula, a responsabilidade pelo que a empresa faz, pelo que a pessoa jurídica faz, tá certo? Uma coisa muito interessante, foi muito controversa quando foi criado esse conceito de empresa individual de responsabilidade limitada, é exatamente você responsabilizar unicamente uma empresa individual, mas ela existe realmente como empresa, como pessoa jurídica, com um patrimônio próprio. Então, a responsabilidade do dono, a responsabilidade por aquilo que acontece, pelo que a empresa faz, ela não atinge o patrimônio do dono, porque é uma responsabilidade limitada. Quando você fala do microempreendedor individual, essa pessoa, ela está ali sozinha, figura sozinha. Ela responde, a responsabilidade dela é ilimitada. Então, por exemplo, se na prestação do serviço o microempreendedor individual causa algum dano, não é só os seus meios de trabalho que ele utiliza, por exemplo, na prestação do serviço como microempreendedor individual, mas o seu próprio patrimônio, ou seja, a sua responsabilidade, ela é ilimitada, não fica restrita só ao patrimônio do que ele utiliza para prestar o serviço, ou seja, atinge tudo, entendeu? Contas bancárias, se ele é casado em comunhão total de bens, atinge até mesmo o patrimônio do seu cônjuge, né? Então, da sua esposa, do seu esposo, vai atingir. No caso da empresa individual, não, só vai atingir o patrimônio realmente que ele coloca, que ele declara como patrimônio da sua empresa individual, tá certo? Então, são duas figuras, é bem controverso, eu acho, mas porque realmente é como se fosse assim, a grande preocupação não é, na verdade as duas são muito parecidas, elas fazem basicamente a mesma coisa, a questão é realmente em relação à responsabilidade. Se você entra como uma empresa individual de responsabilidade limitada e acontece um grande problema, você não vai perder tudo, né? Se você, por exemplo, é processado, a responsabilidade fica restrita, a responsabilização pela indenização fica restrita aos bens da empresa individual, mas no caso do microempreendedor individual, não. Ele realmente, se bem que se você é microempreendedor individual, a tendência é que o seu serviço não seja muito complicado, né? Você não vai prestar um serviço de grande risco. Geralmente não é essa a proposta, tá certo? Mas a responsabilidade ainda é ilimitada. Deixa eu só... Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu acho que deu... Eu estou ouvindo alguma coisa aqui. Para perguntar. Eu gostaria de perguntar. Pode, fique à vontade. Então, veja bem, essa
empresa individual de responsabilidade limitada, seria assim, por exemplo, eu tenho um mercadinho ou uma padaria, né? Que normalmente seria Geralmente uma você empresa, um e-mail, exato, você já constrói. ou até uma limitada, ele pode transformar nessa Eireli? Porque não, é melhor para ele, né? A tendência é essa, é o melhor para ele. Se ele ficar realmente muito tempo com um microempreendedor individual, não é muito saudável, não, para as contas. Especialmente se você... Porque a tendência é você ir uma escadinha. Você começou a crescer realmente, a tendência é que você queira cada vez mais separar o seu patrimônio do patrimônio da empresa, para que não haja confusão. E realmente, no caso de uma indenização, no caso, por exemplo, de um processo, aquilo que seja processo seja pessoa jurídica. Então, a indenização fica restrita ao patrimônio da empresa. Você não vai sair totalmente despojado de uma situação como essa. Então, a tendência é essa. Mas o que você vê muitas vezes é que o microempreendedor individual ele tem um certo receio de mudar realmente de modalidade, né? Ele se vê ali tão cômodo, especialmente pelas facilidades tributárias, né? Que ele não quer migrar, né? Essa é uma questão. Muitas pessoas também muita gente até nem entende muito bem, né? Conheço muitas pessoas, por exemplo, que fazem, se inscrevem como o MEI, como microempreendedor individual, mas pelo interesse no pagamento da aposentadoria, ou seja, as pessoas que pagam ali, através do Simples Nacional, fazem ali o pagamento da contribuição previdenciária. Então, visando já completar ali as 180 contribuições e se aposentar no tempo devido. Então, há muito essa ideia. Então, muitas vezes a pessoa realmente não tem interesse em mudar de MEI, né? Uma padaria está ali, você vê que aquela padaria poderia ser uma empresa individual de responsabilidade limitada, mas a pessoa continua como microempreendedor individual. Eu acho um pouco arriscado, especialmente se você atua como setor de alimentos. O setor de alimentos, se acontece realmente algum tipo é passível de acontecer algum tipo de dano, então você produz, por exemplo, algum tipo de alimento que venha a causar uma gastroenterite, uma infecção em alguém. Você pode ser processado por isso. E aí, se você está como microempreendedor individual, vai todo o seu patrimônio responder por aquilo, e não só o patrimônio da empresa. Então, é meio complicado, né? Assim. É meio complicado. Mas é um assunto bem interessante. É um assunto bem interessante. Vocês devem conhecer aos montes, né? Microempreendedor individual, empresa individual, estabilidade limitada. Então, a questão central aí é a responsabilização. Tá certo, pessoal? É a responsabilização. Mas chequem aí o artigo 980 do Código Civil, tá certo? Vocês vão ver lá. E tem os outros tipos de empresa também, né? É muito interessante também, pessoal, a sociedade de advogados. Então, eu quero que vocês abrissem aí, vamos abrir, que a gente é advogado, né, pessoal? A gente quer ver as coisas na prática. Então, abram aí na Lei 8.906. Abram aí na Lei 8.906, que é o famosíssimo, né, o queridíssimo Estatuto da OAB. Vamos abrir aí, né? Deixa eu abrir, deixa eu lembrar aqui onde é que tá. Esquece daqui. Pronto. Coisa mais linda. Ó. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Então, aqui está para vocês a legislação que vai reger a vida de vocês. Lei número 8.906, 4 de julho de 1994, tá certo? Aqui nós temos exatamente o Estatuto da Advocacia. E aí ele vai tratar, tá certo, pessoal? Aqui. Travou aqui, mas já vai aparecer. Peraí. Pronto. Então, ele vai tratar aqui, não está passando. Deixa eu ver se vai. Vai tratar, então, aqui de como é que se constitui a sociedade de advogados, tá certo? Então, vai tratar dos direitos do advogado, quais são os direitos que nós temos, né? Muitas vezes não são respeitados, mas aqui estão. Importante é isso. Mas se vocês forem lá para o artigo 15, deixa eu correr aqui. Os requisitos para a inscrição no exame da ordem também estão aqui, tá certo, pessoal? Pronto. No artigo 15, vocês abrirem aí, da Lei 8.906, tá certo? Tá o Estatuto da Advocacia.
ele vai trazer exatamente o que seria, quais seriam os requisitos aí para a sociedade de advogados. Então, o artigo 15 diz o seguinte: os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviço de advocacia ou constituir uma sociedade unipessoal de advocacia, tá certo? Na forma disciplinada por essa lei e no regulamento geral, tá certo, pessoal? Então, aí seria, no caso, o nosso tipo de sociedade. E o nosso tipo de sociedade, ele é diferenciado, a sociedade de advogados, ela é diferenciada, porque ela presta um serviço público, tá certo? O advogado, ele é indispensável à justiça. Então, a gente presta um serviço que é um serviço indispensável, é a justiça. Então, por isso que o disciplinamento da sociedade de advogados, ela não é pelo Código Civil, ela é pela Lei 8.906, tá certo? É por aqui que a gente tem os regulamentos a respeito de como é que se constitui uma sociedade de advogados. Vocês vão constituir aí quando vocês se formarem, né? Vocês vão se formar, vão constituir aí sociedade de advogados com os colegas de vocês, provavelmente, né? Já pensou? Futura sociedade aí, 5 nomes, né? Aí eu vou olhar assim, nós foram todos meus alunos. Coisa impressionante. Voltando aqui. E também da sociedade individual de advocacia, mas o regimento é todo pelo Estatuto da OAB, tá certo, pessoal? Lei 8.906 de 1994. É por ali que a gente vai reger, e tem também algumas restrições, por exemplo, a sociedade de advogados, ela não pode fazer, por exemplo, publicidade, não existe publicidade extremamente competitiva, você não vai ver, você nunca deve ter visto por Fortaleza, por exemplo, outdoors divulgando sociedade de advogados, porque isso é proibido pelo Estatuto, tá certo? Você pode fazer, por exemplo, distribuir cartões, ou então colocar ali uma pequena, assim, em jornais, assim, o folheto, você pode colocar ali uma indicação do escritório tal, alguma coisa desse tipo, mas nada realmente com publicidade ostensiva. A gente não pode, por exemplo, fazer uma publicidade em rede nacional ou fazer uma publicidade comercial que passe no intervalo de algum programa na televisão. Isso é proibido pelo Estatuto da OAB. Então, vocês nunca vão ver esse tipo de coisa. Então, percebe-se que é uma sociedade, né? Ela pode existir, mas é uma sociedade cheia que precisa obedecer a diversos regulamentos de acordo com o Estatuto, tá certo, pessoal? Senão vira, assim, uma espécie de selva, né? E a gente está prestando um serviço público, né? Nós somos remunerados, mas estamos prestando um serviço público. Nós temos também as associações, tá certo, pessoal? Não necessariamente aí com fins econômicos, tá bom, pessoal? Muitas vezes a gente destaca bastante as associações, especialmente as associações religiosas, ou que tem algum tipo de vinculação religiosa, tá certo? Essas associações e quais seriam os seus fins econômicos. Ela está prevista aqui, mas a associação como um todo, a partir do artigo 53 e seguintes, tá certo? Do Código Civil. Então, basicamente, ali você vai ter condensado o que seria uma associação, como é que ela pode se constituir, e, novamente, eu friso, as associações, elas podem ser realizadas, elas podem ser criadas a partir de qualquer intuito. Então, a ideia é realmente que as associações, elas tenham plena liberdade para se estabelecer, para estabelecer os seus objetivos, tá certo? As fundações, elas vêm logo em seguida, a partir do artigo 62 do Código Civil. E aí vão tratar exatamente dessa criação da fundação. Toda fundação, ela nasce com um patrimônio, ou seja, ela já nasce com um patrimônio que é doado, geralmente. Então, muitas vezes, nasce aí de heranças, pessoas muito ricas que decidem criar suas fundações, e essa fundação vai prestar um serviço, realmente, mas sem um fim lucrativo, sem um fim econômico muito claro. Os partidos políticos, a organização religiosa, tá certo? As organizações religiosas também são pessoas jurídicas de direito privado, tá certo, pessoal? Então, quando você fala, por exemplo, das próprias igrejas, os seus templos de culto, ou dos centros, por exemplo, dos centros religiosos. Então, quando você fala de um centro espírita, por exemplo, ou de uma determinada paróquia, ou de uma igreja, ou de um templo, todas essas organizações são pessoas jurídicas de direito privado, tá certo, pessoal? Então, você fala da igreja em si, sei lá, por exemplo,
igreja, Assembleia de Deus, é uma pessoa jurídica de direito privado, você vai ter o Centro Espírita, sei lá, Deus é Amor, Centro Espírita Deus é Amor, é uma pessoa jurídica de direito privado. E quando a organização religiosa ela se assume como pessoa jurídica de direito privado, ela vai gozar de todos aqueles pressupostos constitucionais, tá certo, pessoal? Como, por exemplo, a isenção de impostos, tá bom? No caso aí, na verdade, não é uma isenção, é uma imunidade, delimitada pela própria Constituição, tá certo? Então, você vai ter ali uma imunidade, elas vão gozar de alguns benefícios devidos à liberdade religiosa, à promoção da liberdade religiosa. Mas essa autonomia ela não é absoluta, tá certo, pessoal? Existe ali a possibilidade óbvia de fiscalização. E os partidos políticos? E os partidos políticos eu realmente recomendo que vocês deem uma olhadinha na Lei 9.096, de 1995, tá certo? Essa legislação é a legislação que vai tratar dos partidos políticos. Então, vai tratar da criação dos partidos políticos, de como esses partidos políticos devem se... Travou aqui, peraí. Como esses partidos políticos devem... Pronto. Como esses partidos políticos devem ser dispostos, sobre a criação dos partidos políticos no Brasil. O Brasil é um país que privilegia muito o pluralismo partidário, ou seja, quanto mais partidos políticos, melhor, por mais que sejam um ou dois que, de fato, dominem o cenário político, tá certo? Mas a gente tem, eu acho que nesse momento no Brasil, a gente tem em torno de volta de 80 partidos políticos. Alguns deles eu acho que a maioria de vocês nunca ouviu falar, mas a gente tem bastante. Né? Apesar de nós termos aí 2 ou 3 que, de fato, dominam o cenário, mas essa pluralidade de partidos defendendo as mais diversas causas, a ideia era realmente essa. Esse era realmente o propósito da Constituição Federal de 88, se tivesse o máximo, o maior número possível, e realmente, através dessas alianças, né, entre partidos políticos, nós tivéssemos aí a formação de frentes, uma democracia realmente formada por coalizões. Então, a ideia realmente era essa. Então, você percebe muito isso nessa legislação, que é a Lei 9.096 de 1995. Dei uma anotadazinha nessa legislação para vocês darem uma olhadinha depois. E o partido político, ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Se você ingressa, por exemplo, contra... em relação a um partido como esse, você vai ingressar diretamente contra o partido, tá certo, pessoal? Ele não é a União Federal, ele não é o governo do Estado, ele não é o município, ele é o próprio partido. Então, você ingressa diretamente contra o partido contra o qual você quer pleitear, né? Então, no caso, pode ser lá o PDT, o PSL, o PT, o PMDB, o PSDB, um monte de P, né? Todos esses aí são pessoas jurídicas de direito privado e respondem, obviamente, de forma privada pelos seus atos. Certo? Só destacar uma coisa importante para vocês, que eu, inclusive, perguntaram hoje pela manhã. Eu já dei uma separada aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Está demorando um pouquinho, mas vamos lá. Perguntaram hoje pela manhã a respeito das organizações da sociedade civil de interesse público, tá certo? São chamadas OSCIP, OCIP, né? OCIP eu acho horrível, mas são como são chamadas, tá bom? E as organizações sociais. Em regra, elas não são pessoas jurídicas. Você não pode dizer assim que uma organização da sociedade civil de interesse público é uma pessoa jurídica. Isso, na verdade, é uma denominação que você dá para uma associação, uma fundação. Então, uma associação que funciona como uma organização da sociedade civil de interesse público. Então, uma organização social, tá certo? Mas, na verdade, a pessoa jurídica mesmo é a associação ou a fundação. E, professora, se essa organização da sociedade civil de interesse público for, na verdade, ela se constitui dessa maneira, ela não tem personalidade jurídica. Então, para se constituir como personalidade jurídica, ou ela precisa virar uma associação, ou ela precisa virar uma fundação. Mas se ela não for nenhuma dessas duas coisas, ela não é uma pessoa jurídica, tá certo? É importante. Acho que para isso a gente tem uma legislação... Já apareceu, estou ouvindo alguma coisa. Para isso vocês podem dar uma olhadinha na Lei 9.790, tá certo, pessoal? De março de 1999, eu acho que é 24 de março de 99. Essa legislação trata exatamente do que seriam essas organizações de sociedade civil de interesse público, certo? O que elas fariam, qual seria o sentido, tá certo?
e como é que elas poderiam adquirir, e no caso, poderiam ser dadas, tá certo, como qualidades a uma pessoa jurídica, como uma associação ou como uma fundação. Deixa eu só... Estou vendo aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Pronto, acho que parou. Deixa eu ver aqui. Ainda estou ouvindo aqui. Professora, Pode perguntar. Deixa eu ver. Ah, pronto, é você, né, Basílio? Pode falar. a senhora está dizendo que essas OS não são pessoas jurídicas, não têm personalidade, mas elas firmam contato com a administração pública. Que no Rio de Janeiro o governador se enrolou com essas OS aí, que elas é que gerem o sistema de saúde lá do Rio de Janeiro. No caso, tá certo? As organizações sociais, elas são dadas como qualidades, ou seja, como se você pega uma associação que já existe e você dá a essa associação a qualidade de OS, de organização social. Mas, nesse caso, quem é a pessoa jurídica? É a associação ou a fundação, não é a OS em si. Então, se você constitui, por exemplo, uma organização social, você vai ter que transformar essa organização social em pessoa jurídica de direito privado. Aí você volta lá para o artigo 44. Quais são as pessoas jurídicas de direito privado? São as associações, as fundações, tá certo? As sociedades, a gente vai tentar encaixar em uma dessas. Então, geralmente, o que se faz é exatamente você transformar isso numa associação, que é mais fácil. E aí você transforma numa associação, ela pode ou não ter a qualidade de organização social e, a partir daí, estabelecer ter realmente o status de pessoa jurídica de direito privado, capaz de estabelecer contratos com a administração pública, né? Eu não sei como é que... Eu realmente não vi as questões lá do Witzel. Ele estava sofrendo um processo de impeachment, né? Eu não sei realmente como foi que aconteceu e o quanto é que as organizações sociais tinham a ver. Mas é bem preocupante, eu acho bem estranho, tá certo? Então, a gente tem, por exemplo, vocês devem ver isso em direito penal, você tem crimes contra a ordem financeira, né, ou crimes contra a ordem econômica e financeira. Então, quando você fala, por exemplo, de lavagem de dinheiro, é possível utilizar associações para lavagem de dinheiro, ou é possível utilizar fundações para lavagem de dinheiro? É possível, a gente vê situações como essa, né? Ou então você utilizar uma sociedade empresária para fraudar credores, para praticar crimes dentro da economia, dentro do sistema econômico? Sim, é possível. Então, dá para você ver situações como essa acontecendo. Daí a necessidade de fiscalização, de atenção por parte realmente do setor econômico, de atenção. Eu acho assim, nossa, extremamente... Um estado como o Rio de Janeiro, se foi isso que aconteceu, não sei, né? Mas se foi isso que aconteceu, estabelecer organizações sociais para fazer contratos públicos com o governo do estado do Rio de Janeiro, assim, é de uma ingenuidade absurda, porque é claro que tem 1 milhão de olhos observando os contratos, e cada um dos contratos realizados por um governo como o governo do Rio de Janeiro, né? Pelo estado do Rio de Janeiro, que é um estado extremamente rico e que é extremamente visado, obviamente, por tudo isso. Alguém estava querendo perguntar, pode perguntar. Desculpa. Está me ouvindo? Posso falar? Tô ouvindo, pode falar. Então, lá do Rio de Janeiro, já lá o Brasil está dizendo, é sobre sobre o SENAC, o SESI, esses são organizações sociais. O envolvimento lá do governador do Rio de Janeiro é com essas empresas, SESC, SENAI. Sim, eu acho que eu me lembro agora. A delação era lá do antigo diretor-geral da FEComércio do Rio de Janeiro. Acho que era isso, não me recordo. Mas era alguma coisa nesse nível, né? Acho que eu parei de ouvir, Eduardo. Desculpa. Tô ouvindo agora. Alô. Tô ouvindo. O SESI, o SENAI, o SESI, nas categorias de organização social. Sim. O SESI e o SENAI, na verdade, eles têm uma característica própria. Porque se vocês observarem, vou até pegar a legislação aqui. O SESI e o SENAI, tá certo? Assim como o SESC,
eles foram criados durante o regime militar, tá certo? Regime de ditadura militar. Então, vocês podem ouvir aí, por favor, deixa eu abrir aqui a legislação, por favor. Que dispõe exatamente sobre os tipos de contribuição social. Então, deixa eu abrir aqui o decreto para vocês, por favor. Mas bem anterior, né, no caso. Então, vamos lá, vocês podem abrir aqui, eu abri aqui o do SESI, né? Você falou do SESI, mas na verdade cada um deles se constitui de uma maneira diferente, exatamente em virtude das contribuições sociais. Mas, por exemplo, o SESI ele foi criado por um decreto-lei, tá certo? Decreto-lei 57.375. Eu estou tentando compartilhar aqui, pessoal, mas está meio lento. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Deixa eu abrir aqui o decreto. Pronto. Vocês devem estar vendo o decreto agora, que é o decreto que regulamenta exatamente o SESI, tá certo, pessoal? O Serviço Social da Indústria. E aí você vai ver aqui, no caso, para o SESI é muito interessante, porque ele foi criado num período em que não havia, de fato, uma previdência pública. Então, os trabalhadores da indústria, eles eram muito... todos os brasileiros eram afetados por isso, né? Então, não havia realmente um regime de previdência pública. Então, cada um dos setores, como, por exemplo, o setor da indústria, né? Eles criavam a sua própria forma de prestação de serviços públicos. E o SESI nasceu muito dessa forma, tá certo, pessoal? E aí você vai ver exatamente o Serviço Social da Indústria como realmente um órgão criado, tá certo? Com uma personalidade jurídica de direito público, tá bom? Foi criado mediante uma lei. Essa é a grande diferenciação, eu diria, entre uma pessoa jurídica de direito privado e uma pessoa jurídica de direito público. Então, no caso aqui, o Serviço Social da Indústria, vou citar aqui só o SESI, mas tem a legislação do SENAI. Se alguém puder procurar aí, por favor, a lei que criou o SENAI e o SESC/SESC, me ajuda bastante. Mas o decreto-lei, tá certo? Que criou o SESI. Então, você cria, tá certo? Através de uma legislação, você cria uma determinada entidade. Essa vai ser uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa jurídica de direito público, tá certo, pessoal? No caso aqui, a gente teria, como no caso do SESI, como no caso do SESC. No caso lá, eu não sei se, agora eu estou me lembrando, acho que não foi o SESI, não, acho que foi o SESC, não foi não, na delação premiada, na delação do autor, eu não me recordo. Não, eu não vou me lembrar agora, mas eu acho que era do SESC, da delação do... Não, do SESC foi o que... o presidente da OAB. Mas vamos lá, né? Continuando. Agora eu estou confundindo tudo, pessoal. Foram tantas acusações nos últimos dias que a gente fica confuso, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Fica confuso. Mas foi criado em 1965, então você tem aqui exatamente a pessoa jurídica de direito público. Quando a gente fala de pessoa jurídica de direito privado, a gente está falando, não nasce necessariamente, não nasce de uma lei, ela vai nascer da vontade de particulares, então vai nascer de contratos, vai nascer de estatutos constitutivos, tá certo? O que é diferente do SESC, do SESI e do SENAI. Se alguém tiver achado aí a legislação do SESC e do SENAI, coloca aí no chat, depois a gente dá uma olhadinha, viu, pessoal? Deixa eu só terminar aqui, porque eu queria fazer uma atividade com vocês, já são 8 horas. Deixa eu terminar aqui. Professora, qual é o dia do mês da prova? Como? Qual é o mês da prova? A prova de vocês é dia 19 de outubro. É tudo isso que a gente está estudando, né? Exato. No caso, pode ir estudando pelos slides, né? Já era para estar estudando. É porque é tanta coisa que... Eu sei, imagino. Então, só para vocês terem uma ideia, tá certo, pessoal? Eu vou olhar essa questão do WITS. Eu não sabia que tinha sido com organizações sociais. Eu achava que tinha sido só a questão realmente de contratos e licitações envolvendo a questão da pandemia, né? Mas eu não olhei direitinho. Depois eu vou dar uma olhadinha para ver o que foi que envolveu ali o SESC, FEComércio, o SENAI, tá certo, pessoal? Deixa eu só passar isso aqui, depois a gente retorna. Eu queria fazer uma atividade com vocês agora, tá certo, pessoal? Dividir vocês em 2 grupos. E eu vou chamar vocês
em cada um dos grupos, tá certo? Então, não precisa sair dessa reunião, podem continuar nessa reunião aqui, tá certo, pessoal? Não tem problema. Quando eu chamar vocês nos outros grupos, vocês atendem e vão para lá. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu quero que vocês discutam. E depois, quando a gente retornar, a gente vai discutir exatamente essa questão da responsabilização jurídica da pessoa jurídica, da responsabilidade jurídica da pessoa jurídica. Então, eu vou começar aqui pelo time da Justiça. Deixa eu ligar aqui para vocês.